O título é: Quanto tempo tens? Não é fácil de gerir o nosso tempo controlar. E em relação à espera, ninguém gosta de esperar. Diz-se que tempo é dinheiro e deve de ser usado. Ele pode ser investido, mas também desperdiçado. Na vida há tempo para tudo, de plantar e de colher. E tudo tem o seu tempo, desde o nascer ao morrer. Tempo tem preço, valor. Ele deve ser remido. Como é que o transformamos? Em que é convertido? Tempo não volta para trás, não vai ser recuperado. E um dia daremos contas do tempo que foi esbanjado. Há as oportunidades, as pessoas com quem lidamos, os caminhos que seguimos, as decisões que tomamos. Nós damos muito valor ao tempo que temos livre, mas ninguém sabe ao certo o tempo que por cá vive. Quanto tempo é que Quanto tempo é que tu tens? As tragédias acontecem, trabalho, saúde, acabam, todas as coisas perecem. Não vai dar tempo, dizemos. Devíamos agradecer todo o tempo que nós temos e as desculpas combater. Pensai nas coisas de cima, digo eu com amor fraterno, não deixeis o passageiro superar o que é eterno. O tempo é muito importante, pois ele é a nossa vida. Por vezes, sem dar por ela, já estamos de partida. Que Deus nos ajude. Bom dia, irmãos. Eu dou graças a Deus e quando eu vi as crianças, não sei se os irmãos repararam no Daniel, quando o Carlos tirou a fotografia, ele fez assim. A sinceridade dos nossos pequeninos é qualquer coisa. Eu dou graças a Deus. Não é por nada que o Senhor diz que nós devemos ter corações assim. Eu esta manhã queria-vos... Eu geralmente nunca costumo ter um tema para a mensagem. Geralmente o Carlos... Pai, qual é o tema que a gente vai pôr? E às vezes o Paulo, quando eles vão para editar a mensagem, eu nunca tenho um tema específico, mas hoje, em especial, tenho um tema. E o título seria Construtor de Relacionamentos. E eu tenho a certeza absoluta, que é isso que o Senhor requer de cada um de nós, que de facto sejamos construtores de relacionamentos. Antes, queria-vos falar acerca de um homem da Bíblia, que era de facto um construtor de relacionamentos. Mas antes de falar desse homem, eu queria-vos falar muito rapidamente, e acho que é mais importante, de falar do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sim foi um construtor de relacionamentos. Ele construiu um relacionamento que estava quebrado, que era o relacionamento do homem para com Deus. E houve necessidade de ele fazer algo, que foi, aproximou-se, ele ouviu, ele viu e ele agiu. E é isso que deve caracterizar um construtor de relacionamentos. Deve-se estar próximo, deve ver, deve ouvir e depois então deve agir. Irmãos, se nós não tivermos isso como base na nossa vida cristã, de nos aproximarmos, de vermos, de ouvirmos, depois então agirmos, não somos construtores de relacionamentos. O Senhor Jesus Cristo, houve necessidade, nós podíamos dizer assim, então mas Deus poderia ter feito isso da glória, mas houve a necessidade do Senhor se fazer homem, de estar aqui neste mundo conosco, de poder estar pertinho daqueles que mais precisavam, esteve perto daqueles que o desprezaram. Ele viu, ele ouviu e ele tomou a atitude mais importante, que foi uma atitude de amor. Foi a decisão mais importante que alguém poderia ter tomado. Foi ele de facto ter entregue o seu Filho amado. O Senhor Jesus Cristo entregou-se. Ele tomou a decisão de se entregar ele próprio, por amor de cada um de nós. Se está aqui alguém esta manhã e ainda não tomou essa decisão, que o possa fazer. Nós ainda agora ouvíamos, não é possível ninguém amar, ninguém abraçar, ninguém estar, contemplar, se não estiver próximo. É impossível. Ninguém consegue amar a outra pessoa se não estiver próximo. Ninguém consegue abraçar ninguém se não estiver próximo. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo veio para amar, para estar próximo, para abraçar, para afagar, para curar e, acima de tudo,
para perdoar. Ou seja, foi a atitude dele naquela cruz que fez com que os nossos pecados fossem ali apagados completamente. A nossa cédula estava manchada e a palavra de Deus diz isso, que ela estava manchada. E Ele cravou a nossa cédula e todos nós sabemos que para nós viajarmos de um ponto para o outro, e agora com esta situação que vivemos atualmente, se calhar vamos precisar ainda mais de um passaporte, com um visto. É esta luta que o Eloy está a ter com a família, principalmente com os sogros, de terem os vistos nos passaportes. E o nosso passaporte estava manchado, irmãos. Era impossível nós termos um visto verde para podermos nos direcionar e estarmos na presença de Deus. O nosso visto, o nosso passaporte para entrarmos no céu estava manchado. Estava contaminado, não havia hipótese. E o Senhor Jesus Cristo, Ele pôs ali o visto verde. Ele cravou o nosso passaporte e pôs-o naquela cruz. E sim, por amor de cada um de nós, Ele entregou-se. E se esta manhã alguém ainda não pensou nisso, pense seriamente. E creia, basta só crer. Nós não precisamos de fazer nada, basta crer nesta verdade. Basta crer neste amor que nós não conseguimos, a nossa mente não consegue atingir a profundidade que é. Por isso, o meu apelo esta manhã é se alguém está aqui e ainda não percebeu esse amor, que possa fazê-lo, que possa entregar-se, possa se despojar de qualquer preconceito, de qualquer mente já pré-concebida em relação do que é Deus. Não, que se possa desprender de qualquer ideia e que possa chegar aos pés do Senhor e dizer: meu Deus, eu quero perceber quem Tu és e eu sei que sou pecador, por isso entrego a minha vida nas Tuas mãos, porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez foi de facto o maior passo e o maior gesto de amor. Irmãos, se está aqui alguém que ainda não fez isso, que o possa fazer, para depois então poder perceber, para depois então poder ver, para poder ouvir, para poder sentir. É impossível nós conseguirmos ver a dimensão de Deus se não dermos este passo. Não dando este primeiro passo, vai ser impossível nós conseguirmos atingir tudo o resto. Fechando parênteses, então falando de um homem que era construtor de relacionamentos. E esse homem, o Senhor fez uma coisa. Deu-lhe 7 filhas. Não é fácil. Para ter 7 filhas tem que ser mesmo construtor de relacionamentos. Eu vejo aqui o Pedro, que tem 3 filhas. Teríamos aqui o João e a Dora, também têm 3 filhas. Vemos aqui como muitos casais têm filhas. E as meninas, certamente, e os pais estão aqui, podem nos dizer, não é fácil, porque as mulheres têm o sangue muito quente. E então ser construtor de relacionamentos, ser ali o árbitro para poder construir um relacionamento saudável, não é fácil. E houve um homem na palavra de Deus, um grande homem, eu considero um grande homem, que ele de facto foi um construtor de relacionamentos. Ele construiu uma família com base na proximidade, no ver, no ouvir e no agir. Ele ajudou alguém a construir a sua própria família também nesse sentido. Houve alguém, e ele foi alguém que ajudou também a construir o relacionamento com os outros, com base também na proximidade, no ouvir, no ver e no agir. E ele construiu o seu relacionamento com Deus no ouvir, no ver e no agir. E vocês perguntam, quem é esse homem? Foi um homem que teve 7 filhas e foi o sogro de Moisés. E eu queria-vos falar, a última vez eu falei-vos numa sogra, foi Noemi. Eu hoje queria-vos falar acerca do sogro de Moisés, que foi Jetro. Sabem que da última vez, eu quando saí daqui, ali à entrada da porta, houve uma mãe e uma sogra que veio ter comigo. E pai, ela disse-me coisas que eu fiquei impressionado. Eu fui tão abençoado por aquilo que ela me disse, que foi qualquer coisa. E eu dou graças a Deus, porque existem sogras assim. Hoje, existem Noémis hoje. E o meu desejo, de facto, é que possam existir Jetros, sogros assim. Eu gostava que pudéssemos abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 18. Vamos ler, antes de ler esta passagem de Êxodo 18, vamos abrir em Êxodo 2. No capítulo 2,
E no versículo 15, a palavra de Deus diz-nos assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e aberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Porque deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Para já, até aqui, a palavra de Deus. Nós vemos, antes deste homem ser sogro, ele era pai. E nós vemos, de facto, este homem construir aquele relacionamento saudável, de família, com base na proximidade. Com base na proximidade, porquê? Reparem, ele tinha 7 filhas. Só ali, eu imagino, já a confusão que haveria entre as meninas, né? Não, eu fui ontem, tu tens que ir agora. E porque... Não, ele, acima de tudo, ele era organizado. E ele certamente tinha as coisas tão bem organizadas que não haveria ali qualquer confusão que pudesse haver, dissipava-se ali a confusão, porque ele estava próximo. Reparem, irmãos, que ele admirou-se, porque elas tinham chegado cedo. Ele estava atento. Ele era um pai que educava por proximidade. A educação que ele dava às suas filhas era por estar próximo. E ele, naquele momento, ele percebeu. Elas chegaram mais cedo do que deveriam ter chegado. E ele perguntou-lhes: porquê que elas tinham chegado mais cedo? Se qualquer um de nós, no nosso dia-a-dia, no nosso fazer do dia-a-dia, no nosso tempo que estamos sempre muito ocupados com isto e com aquilo, há coisas que acontecem que nós nem sequer perguntamos, nem sequer temos a nossa mente direcionada para ali. Não nos aproximamos o suficiente para poder perceber o que é que se passa na vida dos nossos filhos. Mas aquele pai, por muitos afazeres que ele tinha, e se calhar tinha, para ter 7 filhas não era fácil, ele tinha que ter um sustento ali para aquela família toda, mas ele apercebeu-se de que elas chegaram mais cedo, e ele foi ter com elas, e perguntou-lhes. É isso que nós temos feito? É esta proximidade que nós temos tido para com os nossos filhos? De lhes perguntarmos, de os interrogarmos acerca das coisas do dia-a-dia, das coisas banais, e isto era uma coisa que era feita todos os dias, provavelmente, porque o gado precisava de beber todos os dias. E mais do que isso, ele era um homem preocupado. Ele preocupou-se, ele dava um exemplo, ele passava um exemplo de preocupação e de cuidado para com as filhas. Ele preocupava-se com os outros. E ele preocupou-se com aquele homem que ajudou aquelas jovens a poderem darem água. Aliás, ele deu água ao rebanho, aquele rebanho que eles tinham ali no deserto. A água era preciosa ali naquele sítio. E este homem preocupou-se com aquele homem. Ele dava esse exemplo também. Temos tido essa preocupação temos passado isto para os nossos filhos, este construir de relacionamentos, preocupar-nos com os outros, de podermos estar próximos. Ele quis ver esse homem. Lá está. Ele quis ver e quis ouvi-lo. E foi com esse sentido que ele disse às filhas: chamem-no para aqui para a nossa casa. Vamos-lhes dar de comer. Ele queria estar próximo de Moisés, de perceber quem era Moisés. Queria cuidar dele. Queria ouvi-lo. Queria ouvir a sua história. Temos sido assim, temos tido esse sentido dentro do nosso lar. Antes de passar à parte do sogro, temos tido esta preocupação, porque se nós não formos bons pais, não seremos bons sogros. Se não formos boas mães, não seremos boas sogras. Se não formos pais que tenham essa preocupação de estarmos próximos, dificilmente nós vamos nos aperceber daquilo que muitas das vezes causa dano dentro dos nossos lares. A proximidade é tremenda. O nosso Senhor Jesus Cristo queria estar próximo.
daqueles que muitas das vezes precisavam de ajuda. Ele sabia que eles precisavam de ajuda, mas ele quis estar com eles. Ele quis sentar-se à mesa com eles. Queremos muitas das vezes tirar um tempinho para estar à mesa com os nossos filhos? Irmãos, nós hoje temos um inimigo implacável, que ele quer nos tirar isso da nossa vida, a proximidade. Ele não quer que nos aproximemos uns dos outros. Ele não quer isso. Satanás não quer que nós nos aproximemos uns dos outros. Não quer que os pais se aproximem dos filhos. Não quer que os maridos se aproximem das mulheres. Ele faz tudo por tudo para que isso não aconteça. Porque ele sabe que a proximidade é algo que vai despontar o amor, que vai despontar o cuidado, que vai despontar a segurança, o ânimo, a alegria. Não é isso que o Senhor quer ter connosco? O Senhor quer ter a proximidade connosco. O nosso Deus, Ele estabeleceu logo no início, todos os dias Ele ia ter com Adão. Com Adão e Eva, Ele queria ter essa proximidade. O que é que o inimigo fez? Cortou essa proximidade. Sabem qual é uma das coisas que nos corta a proximidade? É nós termos uma mente entretida com coisas que são banais, com coisas fúteis. Este homem, ele certamente teria muito com que se preocupar. Do que estar preocupado se as filhas deram de beber aos animais, ou se não deram, ou se chegaram mais cedo, ou se chegaram mais tarde. Ele tinha muita coisa, se calhar, com que se preocupar. E nestes tempos não havia frigorífico, não havia luz, não havia água, não tinha muitas mais preocupações que nós hoje temos. Que chegamos a casa, ligamos o interruptor, abrimos a torneira, temos água para tomar banho, temos luz, temos isto, temos aquilo, temos tudo. Mas não temos tempo para estar com os nossos filhos. Não temos tempo para estar com Deus. Isto para falar de que ele preocupava-se com o seu lar. Então o Senhor capacitou, estando ele preocupado, tendo ele estas características tão importantes, que era a proximidade, o ouvir, o ver e o agir. Como é que ele agiu? Ele, no fim, ele fez com que houvesse ali um relacionamento e florisse e crescesse um relacionamento dentro do lar dele. Ele permitiu que a sua filha casasse com Moisés. Ele foi o mentor de uma nova construção de um novo lar. E então aí começamos a saga do sogro, de Jetro. Como ele foi o verdadeiro sogro, um sogro que todos nós deveríamos ser. Que o Senhor assim nos ajude. E quando olho para o Pedro, acho que o Pedro até se arrepia, né? Porque tem 3 meninas ainda e ele será um futuro sogro. Que o Senhor lhe dê forças, todos nós, a nós. E quão importante é, como sogros, nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos futuros genros e das nossas futuras noras. Como é importante estar presente. Mas ter uma presença saudável, uma presença que seja agradável, não uma presença tóxica. Mas para ter uma presença que seja agradável, nós primeiro temos que ter a proximidade tem que ser com o Senhor. Então vamos ao capítulo 18 e aí dá para nós podermos perceber um pouco o que aconteceu. Agora reparem, do capítulo 2 até o capítulo 18 passou-se muita coisa e todos nós já conhecemos a história, mas eu vou-vos enquadrar um pouco. Nós vemos Moisés quando se casa e tem 2 filhos. E ele pega nesses 2 filhos e quando o Senhor o manda para o seu povo, para os seus irmãos, para poder tirar a nação de Israel das mãos de Faraó, Moisés leva a sua família. E reparem o que é que acontece. Jetro, o seu sogro, respeita a decisão do seu genro. Sabem que é muito importante nós respeitarmos a decisão dos outros. E era algo que caracterizava Jetro. Ele respeitava a decisão do seu genro. E sabem o que é que Jetro diz? No capítulo 4, no versículo 18, eu leio. Moisés diz assim: então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Sabem porquê? Porque ele respeitou. E ele sabia que a partir daquele momento a sua filha tinha o seu lar e a liderança estava sobre Moisés. E ele respeitou a decisão.
É importante nós respeitarmos, irmãos. Mas para isso ele ouviu, e lá está, ele esteve atento. Ele poderia dizer, Moisés, eu nem quero ouvir. Como é que é possível? Tu vais para um sítio onde tu não sabes qual vai ser a reação de Faraó. Provavelmente ele até vai matar, vai prender, vai escravizar. Então tu vais levar a minha filha e os meus netos? Se calhar era isso que eu faria. Mas não foi isso que Jetro fez. Jetro disse, vai em paz. Respeitou a decisão, seja ela qual for. Ele respeitou. Mas vemos que Jetro, acima de tudo, ele era sincero e transparente. Nós vamos ver mais à frente. É importante, irmãos, nós ouvirmos. É muito importante para nós podermos perceber. É importante nós estarmos para ver. Jetro fazia questão de estar presente na vida de Moisés. Então, vamos então ao capítulo 18 e vamos ler. E vemos então que Moisés leva a sua família. Mas aqui no capítulo 18 dá-se algo muito importante. E nós lemos assim, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu, agora ouçam isto, este versículo é tremendo. Sogro de Moisés ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés. Irmãos, às vezes, a maior parte das vezes, nós só queremos ouvir algumas coisas da parte de Deus. Mas Jetro fez questão de ouvir todas as coisas que Deus tinha feito. Temos nós ouvido nas nossas vidas todas as coisas que Deus tem feito? Temos procurado através da palavra de Deus, porque Deus hoje fala-nos assim. Está tudo dito aqui, não há mais nada a ser revelado. Nós temos uma bênção tão grande, irmãos, de termos a sua palavra. Temos ouvido todas as coisas ou só procuramos algumas? É que se nós só procurarmos algumas coisas na palavra de Deus, então nós não estamos a ser bons construtores de relacionamentos. Um bom construtor de relacionamento tem que saber ler o projeto. Ou seja, e falando agora numa questão secular, né, no mundo secular, um construtor vai construir uma casa. Qual é a primeira coisa que ele tem que saber? É ler um projeto, irmãos. Se um construtor não souber ler um projeto, nem precisa ser construtor. Basta ser técnico de frio, técnico de eletricidade, canalização. Tem que ler um projeto, tem que saber ler um projeto. Eu acredito que o Pedro, eu hoje estou focado ali no Pedro, o nosso Pedro, provavelmente no trabalho dele, que é programador, imaginem, programador de robôs, imaginem eu chegar lá e dizer assim, como é que o robô faz? Assim, assim, pronto, já é isto. Eu não vou ler o projeto, eu não vou ler o livro de instruções. Um construtor tem que saber ler o projeto. Se ele não souber ler o projeto, as coisas não vão dar certo. Eu, como filho de Deus, eu tenho que saber o que é que Deus quer de mim. O que é que Deus quer de mim como pai, como filho de Deus, como sogro, como servo. Eu tenho que saber ler a palavra de Deus. Eu tenho que saber discernir o que é que o Senhor quer para mim. E Jetro ouviu tudo. Ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito à nação de Israel. Depois dele ouvir, ele tomou uma decisão. Sabem que isto ouvir é uma virtude, irmãos. Eu vou-vos contar. Uma vez, eu ia com a Wanda, eu tinha um carrinho e o carro já estava velho. E o meu sogro, lá está, o meu sogro era mecânico. E filha de mecânico, eu na altura menosprezava esse dom de ser filha de um mecânico. E nós saímos de carro e a meio do caminho o carro começou a fazer um barulho esquisito. E a Wanda estava ao meu lado e disse, olha, é o escape. E eu assim, eu não lhe disse, mas eu pensei, olha um escape. E depois eu disse, não é nada o escape, isso não é o escape, isso é outra coisa qualquer. E teve um silêncio ensurdecedor dentro do carro. E eu já estava assim, porque eu pensei, será que é o escape? Não andamos muito. E o carro fez um barulhão tremendo. Era o escape. E eu olhei assim de lado e ela, é o escape. E pronto, porquê? Eu não soube ouvir. Se eu assim que pegasse no carro, eu até ouvi, mas ignorei. E é isso que nós fazemos com a palavra de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós ignoramos os alertas, ignoramos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas este homem, ele não ignorou. Isso deu-lhe o quê? Isso deu-lhe estrutura para poder ajudar Moisés. Lá está, um sogro ajudador.
Sabem que a semana passada tivemos aqui um sogro que quis ir ao encontro dos anos do genro. Isso não se vê nos dias de hoje. E eu dou graças a Deus. Eu não vou mencionar quem foi, porque sou muito amigo do Carlos, mas eu dou graças a Deus porque foi isso, é isso que o Senhor requer de nós. Havia ali uma amizade, havia ali uma cumplicidade entre Jetro e Moisés. Sabem porquê? Porque Jetro fez questão de que Moisés sentasse à sua mesa, comesse do seu pão, pudessem estar juntos. Sabem, neste mesmo capítulo, esta passagem é tremenda, irmãos. Leiam a vida de Jetro, não é muito grande, mas leiam. E eu vou continuar a ler, porque eu parei no versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, seu sogro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Agora reparem nisto, irmãos. Reparem neste pormenor. Se eles tivessem um relacionamento tóxico, Moisés não iria enviar, porque Moisés levou a família. Mas nós aqui vemos a família outra vez com Jetro. Os nossos lares, como sogros, devem ser lares de proteção. Devemos ter lares que protegem, que acolhem. E Moisés lembrou-se, não, de facto isto se calhar representa, a palavra de Deus não diz isso. Não nos diz por que motivo Moisés enviou outra vez a sua esposa e os seus 2 filhos para a casa do sogro. Mas um dos motivos provavelmente seria este. Ele tinha ali muita preocupação, ele tinha ali uma nação inteira para poder guiar. E ele teria a preocupação da mulher e dos filhos. E ele pensou, eles vão estar melhor e vão estar mais protegidos e eu vou estar mais disponível, então se a minha esposa e os meus filhos forem para a casa do pai, para a casa do sogro. Se fosse um lar tóxico, ele não mandaria a esposa e os filhos para a casa do sogro. Mas foi isso que ele fez, para o regaço do pai, para o regaço do sogro. E ele envia outra vez a sua esposa e os seus filhos. E descansa. E ele descansou. Mas o desejo de Jetro, de facto, era que houvesse outra vez um reencontro. Que voltassem a estar juntos. Eu peço perdão, irmãos, eu vou demorar mais 10 minutos. É meio-dia menos 5, mas eu vou ter que demorar mais 10 minutos. E foi isso que aconteceu. Moisés envia outra vez a esposa. Mas Jetro estava ansioso para que a sua filha e os seus netos voltassem para o pé do pai e ela estivesse ao pé do esposo. E continua. Com os seus 2 filhos, dos quais chamavam-se Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Reparem nesta cena. Eles os 2 encontraram-se, abraçaram-se os 2. Imagino a alegria deles os 2. Imagino que a palavra de Deus só fala aqui no relacionamento, quando eles se encontram, nesta união. Não fala da união de Moisés que tinha provavelmente com a sua esposa e com os seus filhos, mas o Senhor faz questão de frisar e de nos mostrar aqui a intimidade que havia entre estes 2 homens. Eles entraram na tenda. Para quê? Para conversarem. Para Jetro ouvir aquilo que Moisés tinha para lhe dizer. Jetro sentiu necessidade de ir ver, de estar também. Jetro podia fazer assim, dentro dos seus servos, para não deixar, porque Jetro teve que abandonar os seus afazeres, a sua lida. Ele podia arranjar alguém, pagar, porque ele tinha capacidade para isso, e mandar a sua filha e os seus netos terem com Moisés. Mas ele fez questão de ir, ele fez questão de ver. É isso que nós temos feito. E vejam que ele chegou, quis estar com Moisés, lá está a proximidade, quis ver e quis ouvir. E então foram para a tenda. Eu imagino quanto tempo é que eles não tiveram ali na conversa. Porque imagino os problemas que Moisés tinha. Imagino
E todos nós aqui, não há ninguém que não tenha problemas, irmãos. E o que nós temos feito? Temos utilizado isto como base na nossa vida. Temos estado próximos de Deus, temos ouvido tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Temos estado próximos daqueles que não estão bem. Temos-os ouvido, temos estado para ver. Ninguém consegue ouvir, nem ninguém consegue ver se não estiver próximo. Ouvir à igreja, irmãos, ao domingo, e não é isso que o Senhor quer do relacionamento de igreja, estarmos aqui ao domingo, picarmos o ponto, como se costuma dizer, e cada um de nós vai para as suas casas. E no próximo domingo estamos todos aqui outra vez. E praticamente conhecemos-nos pela nuca. Uma vez, eu já não me lembro que irmão é que foi que pregou acerca disto numa conferência, não sei se foi o nosso irmão Zé António ou se foi o nosso irmão Palmeiro, e pregou acerca de nós nos conhecermos pela nuca. E estar aqui ao domingo, ninguém se conhece. É preciso estar próximos. Temos nós patrocinado a proximidade uns para com os outros? Temos aberto a nossa casa como abriu Jetro ao seu genro, alguém que ele não conhecia, porque ele nessa altura não o conhecia, ele só ouviu falar dele. Temos aberto. Muitas das vezes nós gostamos de abrir as portas da nossa casa só a alguém que estão muito perto de nós, alguém que nós conhecemos muito perto. Então abrimos, mas temos nós posto no nosso coração de que não, eu vou abrir as portas àquele irmão que eu nunca estive com ele. Eu nem sei. Ele chega calado ao domingo, senta-se e sai calado. Eu não sei o que se passa na vida dele, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser um construtor de relacionamentos. Eu posso ligar para ele. Irmãos, e hoje não temos desculpa. Não era no tempo de Jetro. Eu não sei como é que eles depois, provavelmente as filhas depois no outro dia foram ter outra vez, levar o rebanho lá e encontraram Moisés no mesmo sítio. Mas hoje temos o telemóvel, ligamos, irmão, será que pode vir à minha casa, vamos estar juntos, beber um café, comer um bolinho? Temos isso, podemos fazer isso. E Jetro, lá está, foi o construtor de outro relacionamento, que foi o relacionamento entre Moisés, a sua esposa e os seus filhos. E então é isso que nós temos que ser, de facto. Porquê? Porque estar próximo de Moisés. Depois vemos aqui outra preocupação. Depois de tudo aquilo, o que é que Jetro fez? Foi observar. Eu imagino, quando Jetro chegou ali, a multidão de gente que tinha. E Jetro quis estar próximo de Moisés. Se calhar com o intuito de ser uma ajuda, mas ele primeiro quis ver. Quantas vezes nós queremos agir antes de ver? Quantas vezes nós queremos agir na vida dos nossos filhos, neste caso, dos nossos genros e das nossas noras, sem primeiro observarmos? E queremos logo tomar decisões. Olha, tu faz isto, faz aquilo. E geralmente as irmãs perdoem-me, mas a verdade é esta. Geralmente as mulheres têm logo este ímpeto. Vão para a casa do genro ou para a casa da nora. Epá, olha, aquele armário ali não está bem. Mas o armário não é dela. O armário é da nora, e isso ficava melhor assim daquele lado. E aquele boneco, e às vezes vê pó e passa assim com a mão. Imaginem uma nora ver a sogra passar assim com a mão no armário. Essa é a pior coisa que existe. Por isso, irmãs, observem só. Não tomem nenhuma atitude. E Jetro observou. E sabem o que é que Jetro fez? Jetro foi ter com Moisés. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Não é falar mal uns dos outros nas costas. Não é ir dizer, olha, aquela irmã, pá, sinceramente, ao domingo o véu está torto, está ao contrário. Sabem que hoje, quando eu passava a coleta, tinha um saco ao contrário, virado do avesso. E a minha mulher alertou-me. Graças a Deus não foi nenhuma irmã. Agora imaginem, uma irmã, a irmã Nanda, então está a passar a coleta com o saco ao contrário. Mas a minha mulher alertou-me, lá está. Olha, o saco está ao contrário. E eu para a próxima já vou ter mais cuidado com isso. Mas lá está, observar primeiro. Depois então tomar uma atitude. Perdão. Jetro fez isso. Ele observou e ele depois começou a ver. Epá, as coisas não estão bem. Este homem está-se a consumir. Ele não vai ter tempo para a sua família, ele não vai ter tempo para os seus filhos, ele não vai ter tempo nem para ele. Porquê? Não vai ter tempo do relacionamento dele para com Deus. Jetro percebeu que havia ali um problema. Então o que é que ele fez? Foi ter com Moisés. E ele mais à frente diz isso. O tempo está passado e eu vou ler isto. Vendo, pois, no versículo 14 do capítulo 18, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, o povo disse,
que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até à tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Reparem nisto. O sogro ouviu, quis ouvir Moisés. O que é que Moisés... E ele perguntou-lhe: o que é que tu fazes? Porquê é que tu fazes isto assim? É isto que nós temos feito. Quando existe algum problema de relacionamento, nós temos observado e depois nós temos ido ter com a pessoa e ouvimos. Não é chegar ali e julgar. Imagine, se fosse eu, se calhar dizia: Moisés, pá, desculpa lá, tu não percebes nada disto. Isto está tudo mal, tu não estás a agir bem, tu já viste o que é que tu estás a fazer? E descascava de alto a baixo. Mas não foi isso que o sogro fez. O sogro quis ouvir o que é que Moisés tinha a dizer. Depois disse: olha, não é bom o que tu fazes. Mas mais. E depois então Jetro agiu. Agora reparem, Jetro, a partir deste momento, ele estava a ser construtor de um relacionamento muito importante, que era o relacionamento do próprio povo. Ele fez com que Moisés reconhecesse dons noutros para poderem ajudá-lo. Ele fez com que o povo resolvesse os seus problemas mais rápido. Era bom que todos nós, quando nós vamos ao médico de família, por exemplo, nós chegamos lá no médico de família, tiramos a senha. Agora imaginem que se o médico tivesse que fazer isso tudo, tivesse que nos atender, fazer a prescrição, fazer isto, fazer aquilo. Não, ele vai lá, ele está lá porque existe alguém que está ali, que nos acompanha, e mesmo assim demoramos tempo. Tudo organizado. Era um homem que ele prezava para que as coisas estivessem organizadas. E ele estabeleceu ali algo muito importante. Ele abriu os olhos a Moisés. Agora reparem, se não houvesse intimidade e amizade entre eles, certamente Moisés iria pensar assim: pá, mas quem é este agora? Eu que tenho que sair do Egito e o Senhor deu-me a capacidade para poder tirar o povo das mãos de Faraó, da escravidão. Agora vem o Jetro que esteve lá no bem bom, que não passou por tudo isso e agora vem aqui opinar. Não. Sabem porquê? Porque quando o Jetro falava com autoridade. Porque antes disso, sabem o que é que Jetro fez? Ele aprendeu com Moisés. Ele ouviu aquilo que Moisés tinha para dizer quando foi para a tenda e Moisés falou acerca daquilo que Deus fez ao povo. E sabem o que é que Jetro fez? Jetro disse assim no versículo 11: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se sobreveceram, os sobrepujou. Ou seja, Jetro ouviu e também aprendeu. Ele ouviu de facto a grandeza de Deus e adorou o Senhor. Nós vemos que ele ofereceu um holocausto ao Senhor e esteve ali com o povo a adorar o nosso Deus. Temos nós tirado tempo para adorar o nosso Deus com os nossos filhos, com as nossas noras, com os nossos genros? Temos tirado um bocadinho para adorar o nosso Deus? Irmãos, nós não vamos conseguir ter uma sensibilidade no nosso coração divina se não estivermos perto de alguém que é divino, que é o nosso Deus. E estar perto de alguém que é divino é estar perto de Deus, estar perto da sua palavra. E Jetro fez isso. Jetro reconstruiu algo que estava a entrar por um fosso muito grande. Moisés estava-se a consumir. E Jetro, quando toma a decisão de ajudar Moisés, depois de ter visto, depois de ter ouvido, ele dá a sua opinião. E o que é que Moisés faz? Moisés ouviu. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então logo aí Deus está a dizer: olha, está pronto para ouvir. Porque se tu não tens ouvidos para ouvir, não vais crescer. Irmãos, o orgulho tira-nos a audição. O egoísmo tira-nos a visão. Não tínhamos dúvidas acerca disso. Moisés não foi egoísta, ao ponto de pensar assim: eu não quero ver o que este homem está-me a mostrar. Não. Moisés ouviu, ele observou o sogro, disse: pá, é mesmo isto. E foi isso que Moisés fez. E sabem o que é que aconteceu? Houve ali, de facto,
algo muito importante, que foi, acima de tudo, o nome do nosso Deus foi glorificado. Porquê? Porque os problemas começaram a ser resolvidos mais facilmente. E era trazido a Moisés os problemas mais graves. E é assim no corpo de Deus. Como igreja, irmãos, que o Senhor nos ajude a agirmos assim, a sermos construtores, a olharmos uns para os outros e pensarmos assim, o que é que eu posso ser útil? Façamos parte da solução e não do problema, irmãos. É isso que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer que nós sejamos um problema. O Senhor quer que nós sejamos membros saudáveis. Um membro que não esteja saudável, eu se tiver a minha mão e se a minha mão começar a definhar, eu vou prejudicar todos os outros membros do meu corpo. É preciso que eu tenha o meu corpo saudável. O corpo tem que estar saudável. Nós todos temos que olhar uns para os outros e pensar, eu tenho que estar próximo, eu tenho que ver, eu tenho que ouvir. Então, depois o Senhor vai me capacitar para eu agir. O mundo pensa diferente. O mundo pensa, eu tenho que sentir, depois eu tenho que agir. Não, eu tenho que ver, tenho que ouvir, tenho que estar próximo. Não, eu só me aproximo se sentir. Não sinto, não me aproximo. Não foi isso que Jetro fez. E Jetro fez algo muito importante, e não esqueçamos, irmãos, ele ouviu tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Façamos parte da solução. Que o Senhor nos ajude.